Olá, querido aluno, bem-vindo aí a mais um vídeo com o professor Bruno. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto biomas sobre ecologia, que nós vimos aí no vídeo anterior. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais biomas que existem no nosso planeta e a gente vai entender um pouco mais dessas diferenças e características de cada um. Vamos lá? Bem, então quais são os biomas que nós temos aí, só para a gente relembrar do primeiro vídeo sobre ecologia? São os biomas aquáticos e terrestres. Então a primeira coisa que vocês devem lembrar quando vocês estiverem estudando para a prova, para Enem, é justamente que nós temos dois tipos de biomas, aquáticos e terrestres. Não esqueçam disso. Para a gente saber qual é cada um deles, já falei um pouco mais dos terrestres, né? A gente iniciou falando dos terrestres no primeiro vídeo, no vídeo anterior, e agora eu vou continuar falando de alguns biomas terrestres e depois dos aquáticos. Vamos lá. Bom, continuando, um outro tipo de bioma que nós temos é a floresta equatorial. A floresta equatorial, basicamente, ela está ali, né, o próprio nome já diz, na linha do Equador, são zonas tropicais. E nós temos, basicamente, aí bastante animais, né, a parte de fauna, que eu já vou falar daqui a pouco, que são bastante parecidos com da floresta amazônica, que está próxima ali do Equador também, e eu vou comentar com vocês cada um deles. Então o clima é úmido, quente e tem pouca amplitude térmica. Outro detalhe importante é a vegetação densa, ou seja, apresenta árvores grandes, apresenta aí árvores também de médio e pequeno porte. Então a gente tem aí todo tipo de vegetação dentro da floresta equatorial. Temos aí alguns tipos de vegetais conhecidos como latifoliados, ou seja, são aqueles vegetais que têm as folhas grandes e largas. Nós também temos aí plantas perenes, que são plantas que sobrevivem durante 1, 2, 10, 20, 100 anos. Então isso é comum de ter esse tipo de árvore na floresta equatorial. E nós também temos, em muitos casos, vegetação que está adaptada à umidade, né? A exemplo aí, que eu já vou passar para vocês, de algumas florestas relacionadas com a floresta equatorial, nós temos aí a biodiversidade de animais, plantas e insetos, sendo a maior do mundo, tá? Então, um dos exemplos que nós podemos ter é justamente a própria floresta amazônica, que ela é uma das florestas que se encaixam, né, se enquadram nesse tipo de floresta equatorial, onde nós temos aí uma densidade imensa de vegetação, como vocês podem ver aqui nas imagens, alguns rios que percorrem essas florestas, e como vocês podem ver, nós temos aí plantas de todos os tipos de folhas, né, ou seja, folhas largas, estreitas, plantas pequenas, grandes. Isso é as características de uma floresta equatorial. Seguindo em frente, para a floresta equatorial nós temos aí alguns animais bastante típicos e comuns, até mesmo aqui, né, no Brasil, como eu falei para vocês, da floresta amazônica, que acaba fazendo parte desse bioma. Justamente nós temos alguns animais que são bastante comuns aí no nosso dia a dia, para a gente ver ou para a gente também acompanhar em algumas reportagens, certo? Então nós temos aí alguns pássaros, onças, tucanos, todos esses animais fazem parte da floresta equatorial. Seguindo em frente, nós temos a floresta tropical, localizada em áreas de clima tropical, principalmente próximas ao litoral e possui características semelhantes à equatorial. Pessoal, tem que ter atenção para não confundir a floresta equatorial com a floresta tropical. Equatorial, lembre-se, está próxima à linha do Equador. Então nós temos aí a floresta amazônica que está ali próxima da linha do Equador. Já floresta tropical, quando nós falamos de floresta tropical, nós estamos nos referindo às florestas que estão ali justamente próxima do litoral, florestas litorâneas. Então ela recebe muita umidade, possui uma vegetação densa, muito parecida com a equatorial,
com vários estratos, tamanhos diferentes e muita biodiversidade. O exemplo de floresta tropical brasileira é a Mata Atlântica, que já é praticamente toda devastada pela atividade humana, né? Infelizmente, nós temos aí os humanos que vão se alastrando, né? Ou seja, buscando meios de produzir, de se locomover. Então aí a gente precisa mexer nas condições da floresta para poder ter essa comodidade de viver como a gente vive em sociedade hoje em dia, certo? Não confundam floresta tropical com floresta equatorial. Aqui um exemplo de floresta tropical, nós temos um relevo bastante acidentado, geralmente. Nós temos aí, é bastante comum você ter cachoeiras, né? Ter áreas com pequenos rios ou riachos. Então a floresta que está no continente, né, no litoral do continente, ela tem essas características. Árvores grandes, pequenas, bastante samambaias, como a gente pode ver aqui. Então são exemplos de florestas tropicais que estão presentes aí no litoral. Qual que é a fauna desse tipo de bioma? Então nós temos aí a fauna jaguatirica, arara vermelha, a árpia, né, que é essa águia que nós temos presente lá, onça-pardo, peixe-boi também pode ser encontrado e alguns outros animais. Aí vocês me perguntam, mas professor, está bem parecido com a floresta amazônica, né, com a floresta equatorial. Sim, alguns animais, alguns nichos de animais, eles acabam conseguindo sobreviver nos dois tipos de biomas. Seguindo em frente, nós temos aí as savanas, que são localizadas já nas florestas tropicais e regiões de clima árido, tá? Ou semiárido. E também nas zonas tropicais, havendo predominância da estação úmida, que é verão, e a outra seca, que é inverno. Então fica bastante fácil de entender as savanas, que tem justamente o período seco, que é o período de inverno, e o período úmido, que é o período de verão, bastante característico desse tipo de bioma. A vegetação são arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. Um exemplo disso eu trouxe aqui para vocês. A gente sempre vê, né, ou comenta, ou para quem já teve a oportunidade de visitar o continente africano, nós temos aí essa característica bastante comum desse continente, que são as savanas, né? Então a gente pode ver que a vegetação é pouca, nós temos poucas árvores, mas árvores retorcidas, temos alguns animais presentes aqui que fazem parte das savanas, que são justamente as girafas, elefantes, macacos, zebras, né, leão. Então são todos esses animais que é uma biodiversidade bastante rica que as savanas possuem. Também temos aí os campos, ou chamados pampas, que é a área de clima subtropical de relevos que predominam as planícies. Aí a gente já começa a entrar um pouco mais para a área, pensando em Brasil, para a área central do Brasil. Então nós temos aqui também Estados Unidos, o sul do Brasil e Ásia. Então a gente tem ali, do sul do Brasil até a área central, esses campos, né, essas pampas aparecendo nessas regiões. Tem poucas espécies herbáceas ou arbóreas, constituídos por gramíneas e outras plantas que se adaptam a esse tipo aí de clima. Então a gente pode ter como característica para essa vegetação basicamente apenas gramíneas. Então a vegetação característica dos campos ou pampas são as gramíneas. Já árvores nós vemos bem poucas, basicamente não tem, e o relevo ele pode ser acidentado, mas tende a ser mais plano. Temos também aí como animais que vivem nos campos ou pampas, tamanduá, quero-quero, gato-pampa, sabiá do campo, onça-pintada, macaco-prego, todos eles são animais que estão presentes nesse tipo de bioma. Também nós temos como biomas os desertos. Então, além de todos os outros biomas, só puxando aqui um pouco para vocês darem uma acordada aí no vídeo, os desertos também são biomas terrestres, tá? Então a gente está falando de biomas terrestres e os desertos também fazem parte de bioma. Mas vocês me perguntam, mas professor, deserto não tem nada? Tipo, o que vai ter lá para ser um bioma? Um bioma não tem que ter um ecossistema? Calma aí que a gente já vai ver
que realmente existem ecossistemas no deserto. Então, os desertos, eles têm aí a característica de clima árido, com pouca umidade e chuvas irregulares, solos arenosos e uma escassa vegetação, que está adaptada à baixa umidade, são as chamadas xerófilas. Um exemplo, né, de deserto é o Saara, bastante conhecido, o deserto de Kalahari, o deserto de Gobi e o grande deserto australiano. Eu trouxe aqui imagens de cada um desses desertos para vocês conhecerem e saberem que existem diferentes desertos em diferentes regiões. Então nós temos aqui o Kalahari no sul da África, o Saara no norte da África, os dois são africanos. Temos aqui deserto na China, no Gobi, Mongólia, e também o deserto australiano. E pela essa imagem aqui, vocês já começam a pensar aí, justamente no que eu falei anteriormente aqui, sobre haver ecossistemas no deserto. Então a gente já vê, né, alguns animais, tem um canguru perdido aqui, tem alguns camelos, algumas árvores, alguns arbustos, então há ecossistema no deserto sim. E para a gente fechar essa parte do deserto, eu trouxe aqui para vocês alguns animais, como sendo aí os camelos, né? Nós temos alguns lagartos presentes, nós temos aí bastante comum escorpiões grandes, né? Grandes escorpiões presentes na região de deserto. Nós temos também algumas cobras e outros animais um pouco exóticos que estão presentes, vivendo ali a sua vida nesse bioma árido. Bem, onde estão distribuídos os biomas terrestres do planeta? Eles estão distribuídos basicamente, né, como a gente pode ver aqui nesse mapa, nós temos aí florestas tropicais mais próximas à linha do Equador, onde está em verde, as savanas aqui em roxinho, então a gente pode ver que tem mais savana também no continente africano e aqui no Brasil, região central. Nós temos aí os desertos na região da África, como eu falei para vocês, na Austrália também, e os demais biomas que vocês podem ver, cada localização deles a partir desse mapa. Se quiserem, podem dar uma pausa no vídeo, faz uma foto ou dá um print para vocês estudarem cada uma dessas regiões onde tem esses biomas. No mapa seguinte, que eu vou mostrar para vocês, e para a gente já fechar esse vídeo sobre os biomas terrestres, nós temos o mapa do Brasil. Então, quais biomas estão pertencentes ao mapa ao Brasil, né? No caso, no nosso país? O bioma Amazônia, que pega boa parte do nosso mapa, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, que pega a região mais central do país, o bioma Pantaneiro, que é essa região azul aqui, e o bioma Mata Atlântica, que o próprio nome já diz, né? É Mata Atlântica, vai pegar toda a região de litoral do nosso país. E o bioma de Pampa, que nós encontramos, que é bastante comum no sul do Brasil. Em algumas regiões, subindo para centro-oeste, também a gente pode encontrar alguns tipos de biomas bem parecidos com o bioma Pampa. Certo? Fiquem a dica aí para vocês. Fica a dica aí para vocês justamente fazer a imagem, né, do slide para vocês entenderem onde estão cada um desses biomas, e vocês podem estudar mais a fundo a localização de cada um. Eu vou encerrar esse vídeo agora com vocês e nós temos mais biomas que são os aquáticos para a gente ver no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Um abraço.